Boa noite a todos. É um prazer enorme estar novamente aqui na frente e poder estar transmitindo um pouco o que os nossos amigos espirituais vêm tentando passar através dos médios ostensivos sobre as coisas que acontecem na casa, fora da casa. E hoje o tema é portais. O que significa portais? Sempre ele pede para estar explicando o lado bom e o lado ruim. Então, existe o portal de luz e o portal das trevas, da escuridão, não é isso? Vou tentar passar de uma forma, vocês me perdoam que ainda eu estou aprendendo com os amigos aqui para poder estar transmitindo para vocês. Manter a calma. E quando ele fala, respira, procura um ponto para você olhar, vai se soltando e deixa nós assumir o controle. Porque sou uma média ostensiva, sou a responsável pela casa, mas também tem os nossos compromissos, não é? E a responsabilidade do médio. Não é só chegar aqui, direcionar a mão e fazer os tratamentos e ir embora. Não, fora daqui, somos cobrados. Não somente a médio, a responsável pela casa, mas também todos os trabalhadores. E quando eu digo para eles, pessoal, a mediunidade está mudando. Pessoal, vem vindo coisas novas por aí. A doença está tomando conta do mundo. As trevas parece que está vencendo. Não é isso que eu venho passando para vocês, trabalhadores? E, por ser uma dona de casa, não é fácil estar aqui passando esses tipos de tema e tentando explicar, mas tem que ser do meu jeito, que é o jeito que a dona de casa, ela sabe explicar, mas é o jeito que muitas pessoas entendem. E às vezes meu amigo Carlos, ele fala assim, nossa, é um tema difícil, realmente. Aí a gente tem que fazer o quê? Respirar, se entregar e esperar os nossos amigos falar, vai, ou volta no assunto, ou faz isso, para a gente poder estar passando para vocês. Então, vou voltar ao tema. Portais. O que significam os portais? Existe o portal da luz e o portal das trevas. E eu sempre venho falando da nossa casa, o que acontece aqui. Não estou dizendo o que acontece em todas as casas. Eu tenho que falar sobre a casa, porque eu estou fazendo palestra na Casa Espírita Luz e Caridade de Santa Lúcia. Não é isso? Então vamos começar com o portal da luz. Para fazer uma cirurgia ou acontecer curas, vocês acham que sou eu que faço? Não, sou instrumento. E quando a gente construiu esse prédio, eles mostraram que aqui tem 3 portais. Os portais da luz. Eu vou explicar para vocês como que funciona. Naquela sala, existe um portal que vem de uma colônia que existe acima dessa casa, onde desce os médicos, os ajudantes que ajudam a fazer as cirurgias espirituais. No canto de uma outra sala, existe um outro portal, que ali é levado os nossos irmãos, que muitas vezes os pacientes que vêm para casa, eles vêm com uma depressão, um descontrole. A mediunidade é florada, não sabe dominar aquilo. E sempre tem o espírito bom e o espírito ruim que está ali. Muitas vezes tragam também como se fosse uma falange junto. E para acontecer isso, tem que abrir esses portais. E como abre esses portais? Sou eu que vou lá e falo, ó, vocês estão na hora de abrir os portais. Como é assim? Depende da sintonia da casa, de saber o que nós estamos fazendo aqui. O porquê que eu peço para desligar os celulares? Os nossos amigos já estão aqui. Vocês sabiam que no dia do atendimento eu não faço quase nada? Porque eu tenho que me entregar, eu tenho que me repousar, eu tenho que vir aqui me preparar e pedir para eles que, se for permitido, para o nosso Mestre Jesus, que eles estejam presentes na hora dos atendimentos. E aí o que que faz? Abre os portais aonde os médicos vêm para nos ajudar. E isso é lindo. Quem
tem vidência sabe o que eu estou dizendo. E muitas pessoas falam, não acredito em espírito, não acredito na equipe de Bezerra, não acredito em cirurgia espiritual. Mas, quando vem para casa, os nossos amigos que vieram desses portais, eles vão sentir, os pacientes vão sentir. Hoje, muitas vezes está acontecendo pela misericórdia. As pessoas estão descrentes, não é isso? E também o portal do bem, que a gente fala, o portal da luz, não se abre só em casa espírita. Em todo o ambiente onde as pessoas estão reunidas, estão em prece, estão ali pedindo, em oração, esses nossos amigos, não importa a religião, eles vão estar vindo e estar ali com a energia para ajudar todas as pessoas que precisam. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tudo acontece, mais uma vez, vem o processo do controle emocional, da disciplina, que as pessoas começam a se melhorar para esses portais do bem começarem a se abrir. No ambiente familiar, no ambiente do trabalho, num relacionamento. E sobre isso eu vou explicar o que acontece também o portal quando abre na casa, onde está o casal. E sobre o que os nossos amigos explicou sobre a separação. Tem muita gente que condena a separação. E os nossos amigos falou que quando abre esses portais, que começa a mexer com o casal, começa com ofensa, começa a ter agressões verbal, começa a ter a agressão física, o que acontece? Vai dar um bom resultado ali? Não. Porque o portal das trevas, ele já se iniciou a trabalhar. Vocês entenderam? E aí o ambiente, ele fica o quê? Pesado, obscuro. A pessoa não consegue dormir mais tranquilo. A pessoa não consegue ter concentração. A pessoa perde a vontade de viver. Não é isso? É isso que acontece também com os portais ruins aí. E hoje o que os nossos amigos vêm dizendo, o que mais tem é os portais das trevas se abrindo cada vez mais. Vamos citar. No desdobramento, eu fui lá onde está acontecendo a guerra. Tem gente que vai falar, mas será? O corpo, quando ele está ali repousando, o espírito sai. Muita gente acorda e fala, mas eu tive um sonho. Lembra até a cor do sapato. Isso é um sonho? Não, isso é um desdobramento. E eu fui lá ver. A tristeza que se encontra. E muitas pessoas inocentes pagando, ali sofrendo, muitas vezes não desencarnam. Perdem um braço, perdem uma perna, vão ficar sofrendo pelo resto da vida. E não era o momento daquilo acontecer. Mas ali a vibração é tão ruim que abriu o portal das trevas. E as trevas, os nossos irmãos que vêm, são espíritos. Mas esses irmãos que estão aí há muito tempo vagando, eles se aparentam da forma que eles quiserem. Em forma de bicho, chifres, tudo que vocês imaginar. Aí tem gente que fala assim, é o demônio. Mas o demônio, muitas vezes, somos nós. Somos nós. Não é? A gente que atrai essas coisas ruins. Não é isso? Porque a gente vê que estão se perdendo pela ganância e os portais estão se abrindo. E vocês acham que a preocupação dos nossos amigos espirituais com esses portais que estão abrindo as trevas cada vez mais, pela sintonia, pela revolta, as pessoas vai abrindo. E o que está acontecendo? Vocês perceberam? Nem tudo eu posso revelar para vocês. Mas cada vez que eu vou num desdobramento, eu falo para, às vezes, alguns trabalhadores, eu não tenho vontade de voltar. Eu não estou nem aí mais pelo que as pessoas dizem. Porque as pessoas hoje, não existe mais amor. Não existem. Hoje existe vingança. Ah, não fez isso, eu vou lá, vou me vingar. Só que a pessoa esquece que uma hora vai chegar. E as trevas estão ali naquela pessoa, buzinando, está afetando o seu corpo físico, porque ela não consegue ver que ela conseguiu abrir 1, 2, 3 portais dentro da casa dela. Às vezes vem uma falange por aquele portal que abriu, um único portal, não dá conta.
E aí chama outros. Através do pensamento eles vão chamando. E esses portais abrem. Quanto mais abre portais, mais coisas ruins vêm. Aí não existe mais amor. Não existe mais a questão de pedir perdão. Então as pessoas, elas ficam o quê? Subjugadas. O que é subjugação? É a pessoa que não domina mais a sua vida. É o próprio espírito que está ali vivendo a vida dela. Aí, quando acontece que esses portais que abriram já prejudicou a vida das pessoas, aí eles vão começar a procurar outros lugares. E qual é o lugar que eles mais procuram para destruir? Hoje aqui, ó, somando os trabalhadores, a gente deve estar o quê? Uns 70 pessoas. Aí vocês imaginam uma dona de casa sem estudo ter que falar sobre isso e mostrar? Porque isso eu já senti na pele. Não estou aqui dizendo que eu sou santa. Já abri portais também. Porque se pisou no calo, a gente quer lá devolver, não é? Principalmente em relacionamento. Não é isso? Não tem como não discutir. Mas os amigos espirituais falam. Tem gente que condena a separação, mas também ficar debaixo do mesmo teto, se ofendendo, trazendo coisas ruins, os filhos vendo, agredindo o animal, fazendo isso, viver. É legal? Não, não é legal. Temos os nossos livros aí que contam, né? E são casos reais, muitas vezes. A maioria, né, Carlos? São reais. Então, isso é triste. E na casa espírita não é diferente. Onde vai abrir esses portais? Nos templos religiosos, onde as pessoas se reúnem para fazer o bem. Eu já conheci pessoas que já veio trabalhador, ele falou, olha, o centro lá, ele promove um trabalho muito lindo. A gente faz sopa para distribuir para as pessoas. E está cada vez mais difícil, a gente não consegue mais juntar as coisas para fazer a sopa, os ingredientes para fazer a sopa. Olha, ele chorou, ele falou, sabe, tem hora que eu tenho vontade de desistir. Eu falei, amigo, não faz isso. Você está dando chance para eles abrir portais e entrar na tua cabeça. E a pessoa, quando ela está subjugada, você pode falar o que você quiser. Ela não vai reconhecer o erro. Ela não vai ter aceitação. Ela vai continuar. E a vida está se destruindo. O tempo está passando. Aí vai chegar o quê? Vai chegar uma hora que não vai ainda nem parar em pé mais. E o que os nossos amigos das trevas fazem? Gargalhadas. Que é isso que eles fazem. Quando eles conseguem o objetivo deles, eles riem da cara da gente. Quando eu comecei com a mediunidade, eu não dormia. Dava meia-noite, começava. Parecia a casa do terror. E eles ali, pressionando para ver se eu desistia da mediunidade. E vinha, e até um dia que eu até contei para um dos trabalhadores de uma casa lá fora, que eu tenho um carinho muito grande por essa casa, e eu falei, nossa, apareceu um anjo na minha casa. Uma asa linda, maravilhosa, né? Mas cada vez que eu se aproximava, a energia era um arpio diferente. E a energia que vinha não era boa daquilo ali. Até que eu cheguei e falei, você não é um anjo. E eu já tinha acabado de se abrir um portais para mim não seguir com a mediunidade, que era o portal das trevas. E aqui a gente fala assim, quando eu venho me preparar, eles mostram muita coisa, os aparelhos, as coisas que eles trazem desse portal. Vocês acham que para fazer uma cura, para acontecer uma cura aqui, não existe instrumento, não existe nenhum aparelho? Eu falei que eu tenho aparelhos que eu nunca vi na minha vida. E tem pessoas que entram nesses aparelhos e sente o alívio da dor. Mas eu vejo o aparelho, o paciente não. Ele sente o alívio, ele sente a cirurgia. Muitos vêm e falam, fui curado. Mas é através desses portais que é trazidos esses instrumentos para mim conseguir trabalhar.
com a minha energia. E esses portais, para mim, é abençoado. Por isso que eu sempre estou dizendo para as pessoas: acreditem. Porque tudo que eles falam que vai acontecer, não demora muito, acontece. E agora, quem já foi na sala viu que mudou um pouco a mediunidade. Não mudou? Olha, você vai sentir isso, vai fazer isso, fazer aquilo outro. A pessoa sente. Quem daqui já não sentiu? A maioria, não é? Não é uma coisa boa de se sentir? E esse portal que a gente fala da luz, teve um dia que a gente estava na casa e tinha muitos pacientes. A luz era tão grande, que era tanto inseto, né? Que vinha para nosso centro. Eu falei, gente, eu morro de medo de bicho. Como que eu vou trabalhar? E saíram lá fora, depois que terminou, nas luzes não tinha, era só aqui. E aquele dia a energia estava super diferente. O nosso amigo Bezerra estava na casa. E era uma energia, uma luz tão grande, que você inseto vem, não é? Por quê? Vocês já viram luz apagada? O inseto ele não vai na luz apagada. E hoje, a hora que abriu esses portais para a gente poder atender, ele me disse dessa forma: você já percebeu o que está acontecendo no mundo lá fora? Quantas pessoas não acreditam mais em Deus, não acreditam em Jesus, né? Muitas mortes, né? As pessoas estão se vendendo, se aliando coisas obscuras, depois ela não consegue ter o controle. E aí o que ela faz? Ela acha que se retirar a vida, simplesmente acabou todos os BOs que ele praticou. Não, esse, por mais que os nossos amigos de luz venham, abrem portais para vir buscar, ele está o quê? Mesmo em espírito, ele está obcecado por aquilo. E não consegue. E aí o que, que acontece? Se os nossos amigos das trevas não pegar o espírito para ficar judiando, muitas vezes ele vai para onde? Para o umbral. Que é difícil de estar socorrendo. E quando eu vi na guerra esse portal, que é das trevas, a gente vê, parece, eles correm, vai daqui, vai dali, sabe, domina. Então a gente vê que a pessoa que está mandando fazer aquilo, ela já faz parte das trevas. Para ela não tem sentimento. Para ela já viveu e ela reencarnou e ela vai destruir o que passar pela frente. Não existe sentimento. Então, isso é o que está acontecendo no mundo todo. A destruição. Então, quer dizer, se as pessoas não pararem de pedir, ficar pedindo, pedindo e abrindo esses portais, vocês acham que a humanidade tem salvação? Quando eu falava aqui, muitas vezes, para as pessoas, lá atrás, que quando começou a abrir, foi logo na minha casa, eu vou lembrar um fato, que o nosso amigo, eu vim fazer, acho que uma das primeiras palestras, e lá ele disse que pela ganância, a ganância das pessoas, ia vir uma doença que ia ter mortes coletivas. Mas era a maldade do ser humano, que ele ia distribuir. E logo em seguida veio a pandemia. Uma outra vez, eu tenho até medo de falar as coisas aqui, que muitas pessoas não acreditam. Depois vem a confirmação. Eu cheguei aqui uma vez e falei essa vacina, ela ia trazer várias complicações futuramente. Não foi? Pessoas iam cair e morrer, infartado, um AVC, dores nas articulações, ia mexer com o DNA. E teve pessoas que vieram e me criticou. Ele falou, deixa estar que logo vão ter a confirmação. E foi confirmado, não é isso? E a gente vê aí que a situação está cada vez mais difícil. E a medicina tem coisas que está desafiando. Mas também, esses portais também se abriu na parte aí dos nossos amigos que estão se formando. Não estão indo pelo ali, o amor de que se formou, não. Tanto faz. Esses portais também estão abrindo em hospitais. Foi eles que me disseram. Eu estou falando que eu estou recebendo aqui, eu estou passando.
Tem mortes nos hospitais que não é para acontecer, medicação errada. Então, hoje a gente tem medo de cirurgia errada. Você entra para operar um joelho, você vai sair sem uma perna. Então, você tem que pensar medo da cirurgia e ainda você tem que pensar como que vai ser a sua cirurgia, de que forma você vai voltar. Não é isso? Então, eles estão falando assim que está cada vez mais difícil, devido aos nossos irmãos das trevas que se abriram os portais. E como abre um portal? Cabeça. Porque hoje a doença é cabeça, depressão, né? Frustração, síndrome do pânico. A pessoa ela tá de um jeito obcecada que ela não desliga a mente. Isso se chama subjugação. Quando nós aqui vem aqui na frente e fala, corre de bebida, corre de cigarro. Por quê? Quando você está consumindo, abre um portal. Os espíritos que eles consumiam na época, eles estão ali vagando, ele vai se aproximar para consumir junto. E eu sempre mando olhar as pessoas. Quando você faz isso, que você não está bem, olha no espelho, que você vai ver. Está transfigurado. Porque não tem um, não tem dois. É o portal dos irmãos sofredores que está ali, ó, sugando, sugando, sugando a sua energia. Não é isso? E hoje a gente vê que o que mais está tendo no mundo aí é portais das trevas. Porque luz você escuta falar muito pouco. Porque quando nós médios trabalhamos com propósito no bem, com amor, com carinho, o que acontece? Abre os portais para tentar derrubar o médio ostensivo. E geralmente coloca pessoas próximas para conseguir derrubar aquele médio que está ali, ó, trabalhando em nome de Jesus. E o que o médio tem que fazer? O médio que tem uma mediunidade ostensiva, a maioria tem a vidência, consegue ver. Mesmo que não seja ali perfeito, vai ver uma sombra, um vulto, né? Então fala, opa, estou errando, eu tenho que me melhorar. E por isso que a maioria dos médios ostensivos acaba ficando sozinho. Quando esses nossos irmãos que vêm nesses portais, eles não conseguem mais atingir, mas as pessoas ficam tão furiosas que hoje mesmo cheguei uma amiga e falei, gente, eu adoro. Se está falando de mim, é porque realmente, né? Eu tô ali, ó, conseguindo. E isso é muito bom. Não estou aqui desafiando nenhum espírito obsessor. E falo para as pessoas, para de chamar. Para de chamar, porque a hora que abrir um portal e vier com tudo, não vai aguentar. Não queiram ser médio ou aprender a ser médio aqui. Mediunidade a gente vem, a gente não vai adquirir ela. Então, para estar trabalhando numa casa, e principalmente com esses médicos de luz, com esses portais dos nossos médicos, que vêm aos montes, a gente tem que se colocar no lugar. Eu sou o instrumento, eu estou aqui para ajudar e sou um voluntário da casa. É fácil? Não, não é fácil. Mas com perseverança a gente consegue, não é? Lutar ali, o dia a dia, a gente consegue. E eu sou grata por tudo. E tem também um portal, pessoal, aquilo que eu tentei explicar para vocês. Tem os nossos amigos que vêm acompanhado com obsessores. São aqueles obsessores que provavelmente se abriu algum portal em casa, na família, no trabalho, e a pessoa vem desequilibrada. E esse portal é encaminhado os nossos amigos para serem tratados. Porque a nossa casa, ela não segura e não retira assim. A gente doutrina, não vai aprisionar nenhum. Por quê? A pessoa também tem que entender que ela tem que se melhorar como pessoa para não dar mais sintonia e se arrepender dos portais que se abriram e procurar mentalizar a luz. Por que eu falo para cada um? Chegou no ambiente da casa, mentalize uma luz.
Mentalize uma luz. Para vocês terem noção, eu tenho o meu quarto. E para mim sair do meu quarto, eu tenho que pedir permissão. Porque muitas vezes a maioria da vibração das pessoas que estão no mesmo ambiente não está no mesmo sintonia que eu. E se ela abre portais, o que acontece? E se eu dar uma brecha, vai entrar, com certeza. No meu quarto, no ambiente onde eu durmo. Vocês entenderam? Deu para entender, Carlos? Deu para explicar direitinho? Gente, eu peço desculpa a vocês, eu estou aprendendo a vir aqui da frente. Não é fácil falar, às vezes, com 70, 80, 100 pessoas. Mas a gente vai se esforçando para se melhorar, para a casa proporcionar um tratamento, formar todo um equilíbrio para a gente conseguir ajudar todos com muito amor e com muito carinho. A nossa casa lá fora é reconhecida como disciplina, isso eu tenho. Quando a gente tem os compromissos e as orientações, a gente tem que seguir a risca, né? Para deixar numa perfeita harmonia, para dar esse tratamento que a gente está proporcionando para cada um, essa cura. E ainda às vezes eu até falei para o pessoal, quem assistir às palestras, coloca um copinho de água. Aqui na frente, os nossos amigos estão aqui. E vocês sabiam que é através da mente que a gente conversa com eles? A partir do momento que cada paciente que está aqui, vamos supor, vai lá no YouTube e coloca, começa a imaginar esse ambiente, pedir, é um paciente, coloca o seu copinho de água, peçam. Que eu falo, não, a gente já tem. Vai que a gente ganha o sim. Antigamente eu tinha medo de pedir, né? Eu ficava com até onde eu posso bater meu cajado? A partir do momento que eu aprendi, é como se a vida ficasse mais leve. Entender mais a cabeça de cada um. Entender e não me preocupar com a vida dos outros. Não me preocupar o que estão falando a meu respeito. Porque cada um é responsável pelos seus atos. E também tem a colheita. Se você fizer o bem, você vai receber o bem. Não vai aqui a equipe falar é hoje, amanhã, daqui um mês. Eles não falam nem dia, nem horário, nem mês. Vocês entenderam? Mas só que é uma coisa que a gente vai se melhorando, as coisas vão surgindo, a gente fala, puxa, estou me melhorando. Olha quanta luz. Vocês já perceberam quando vocês entram nessa casa? Percebeu que a energia mudou? Vocês já se perguntaram? É porque eu mudei. Eu mudei. Eu não consigo mudar as pessoas, eu comecei a mudar a mim. Parar de ficar sofrendo por quem simplesmente não foi capaz de chegar e falar, olha, eu errei. Isso se chama subjugação. Só que a pessoa, o que eu oriento, olha no espelho. Vê se você está se transfigurando. E não vou xingar aquele que me humilhou. Jamais. Simplesmente vou mostrar aonde foi que errou. Enquanto estamos encarnados, dá para fechar os portais das trevas através da oração, através de se compreender os outros. E se a pessoa vem e fala, olha, me desculpa, eu errei, eu reconheci meu erro. Eu reconheci meu erro com a equipe espiritual, porque eu não queria esse dom. Então, cada vez que vinha, eu falava, não quero, dá para quem tem condições de trabalhar com a mediunidade. Aí eu abri os portais. Os nossos irmãos das trevas quase ganharam. Porque é uma responsabilidade enorme. A gente muitas vezes deixa a nossa vida para estar socorrendo pessoas que a gente nunca viu na vida. Mas a recompensa não é daqui. Eu espero um dia passar por aquele portal e ir com eles. Porque não adianta as pessoas dizerem que isso é do demônio. Eu nunca vi um demônio fazer tanto bem para as pessoas. Isso não me afeta mais. Eu tenho orgulho de mim, por tudo que eu passei ao longo da minha vida, por cada humilhação, por cada perseguição. Eu orgulho da minha pessoa. E eu quero me melhorar mais, mas com a ajuda deles. Poder entender o que eles querem da minha vida da agora para frente. E também, se um dia tiver que desencarnar,
mas que seja uma coisa sutil. Quando o nosso amigo Chico, o Divaldo, vocês sabem que esses portais, os nossos irmãos, eles vêm e passam orientação. O médio ostensivo, ele tem a capacidade de saber sim. Alguém vai viver para o resto, para ficar para semente? Não. É ter um entendimento, estamos aqui de passagem. Estamos aqui cada vez mais tentando se melhorar como pessoa. E é o que a gente fala, para que ficar acumulando fortuna? Para deixar para as pessoas se matarem futuramente. Às vezes a gente vê que família se desfaz por causa de herança, não é? Hoje não existe mais uma família para dizer perfeita. Se às vezes o pai ou a mãe está doente, estão ali abrindo portais e desejando que morra logo para ficar com o que eles conseguiram uma vida toda. Só que as cobranças vêm, a lei do retorno, não é? Tudo que você planta, você colhe. E, como eu disse, os insetos eles vêm em luz acesa. Eles não vão vir em luz apagada. Não é? E quando você está num caminho do bem, ajudando, as trevas vai fazer de tudo para tirar você do caminho do bem. Mas, quando nós estamos com a consciência tranquila, estamos bem, conseguimos resolver a nossa vida, tirar todos os BOs, a gente consegue. Não é isso? Tudo bem, pessoal? Boa noite, meus filhos. É uma satisfação enorme de estar aqui presente. Quando estou presente, por ser o mentor da casa, peço ao Mestre Jesus que tenha a misericórdia e pedimos para cada paciente, cada amigo, que leve e transmite o que acontece nesta casa. É muito amor envolvido para chegar num trabalho com um simples toque e um simples olhar possa aliviar a dor de quem quer que esteja aqui presente. Precisa ser com o coração. É usando a sua energia. Quando estava prestes para desencarnar, eu sempre falava sobre a mediunidade de cura e sempre imaginava o meu amigo Bezerra. E nós estamos juntos. Isso é como a irmã fala, abre-se caminho. O caminho estreito é o caminho correto. A porta mais ampla não é o caminho certo. E muitos de nós estamos nos perdendo. E isso nos dá muita tristeza. Quando estava encarnado, eu ajudava os amigos do fogo selvagem. Era um hospital que só de entrar me causava uma tristeza. Eu sempre dizia aos mentores, um dia se voltar, gostaria muito de experimentar um pouco com a mediunidade de cura. Meus queridos, o que eu peço a vocês, oração, o que eu mais temia sobre a guerra, e esta guerra da humanidade está aí a acontecer. Mas quem garante que não vai vir para o nosso país? O Brasil que eu sempre cultivei dentro de mim, um amor de poder estar ajudando todos aqueles que precisavam. Hoje, quando me encontro com os nossos amigos médicos,
que nós fazemos reuniões, as lágrimas correm, quanta tristeza, e quantos estão por vir ainda. A natureza, vocês não viram nada ainda. Então vamos pedir para o Mestre Jesus que possa entrar na cabeça da humanidade. Parem de brigar, parem de se querer achar que são Deus. Vocês são meros encarnados. Ao desencarnar, vocês nem imaginam para onde vocês possam estar indo. Levam essa mensagem de amor, de carinho, e o Espiritismo é isso. São chamados de demônios, o médio ostensivos, mas não sabem o quanto que lutam para ajudar, sem pedir nada em troca. Mestre Jesus, estou aqui para ajudar, e grato por tudo mesmo, e por ajudar esse instrumento, essa irmã que passou por muitas situações parecidas com a minha, mas estamos juntos a criar uma barreira de luz e mostrar que ainda existe uma salvação. Que Jesus proteja a cada um de vocês e que assim seja.